Nós estamos de volta. Hoje é dia do nosso quadro previdenciário com a advogada Marcela França. Ela que vem tirar as dúvidas dos nossos telespectadores e hoje o nosso tema é a implementação de novas regras para benefício por incapacidade pelo INSS. Doutora Marcela, é um prazer sempre recebê-la aqui em nossos estúdios. Olá, Fábio. Olá, todo pessoal que está em casa. Como sempre, uma alegria estar aqui e hoje com um assunto fresquinho. Pois é, doutora, é uma dúvida aí dos nossos telespectadores, porque o INSS estava ligando para os segurados, né, para poder marcar essa perícia, mas a perícia documental retornou, não é isso? Retornou, Fábio. Por quê? O que está acontecendo? O volume de pessoas, de segurados que trabalham de carteira assinada chegou ao número de 1.100.000 trabalhadores aguardando realização de perícia para auxílio-doença, né, o antigo auxílio-doença, que agora é auxílio incapacidade temporária, sendo que desses 1.100.000, 600.000 estão aguardando o agendamento da perícia, ou seja, é um número muito grande de pessoas que trabalham de carteira assinada, aguardando essa mudança, essa alteração pelo INSS e pelo Ministério da Previdência Social. Então, quais são as opções? Abriram novamente uma experiência que foi realizada na época da pandemia, a possibilidade de análise documental para afastamento por auxílio-doença. Doutora, o INSS, exige apenas a apresentação do relatório médico e quais seriam as regras para a concessão desse benefício? Fábio, agora a gente tem o AtestMed, que é uma plataforma específica para poder subir esses relatórios médicos para quando as pessoas forem solicitar um auxílio-doença. Como que vai funcionar? As regras são as mesmas das outras vezes onde começou a análise documental. Sim. Primeiro, tem que apresentar uma documentação legível, ela tem que ser possível de checar essas informações. Então, o que o segurado tem que juntar? Ele tem que juntar relatório médico, os laudos médicos, exames, tem que ter o início da doença, quando foi o início da doença, o tratamento, previsão de alta, se tiver alta, tem que ter o CID, que é o Código Internacional das Doenças, tem que ter também a assinatura, a data e o CRM legível do médico. Então, não é tão simples assim, mas foi uma possibilidade que o INSS, juntamente com o Ministério da Previdência, abriu. Lembrando sempre que toda essa documentação, ela vai ser verificada, ela vai ser checada. Doutora Marcela, eu comentei aqui no início do nosso bate-papo que o INSS estava ligando para os segurados e marcando essas perícias. Essa estratégia ainda está funcionando ou não? Não está funcionando mais, Fábio. Por quê? Talvez algum outro segurado ainda receba uma ligação. Inclusive, foi pauta de alguns jornais Sim. também com relação a essa questão. Por quê? As pessoas ficam desconfiadas. Como é que você vai confiar numa ligação falando que é um servidor do INSS ou do Ministério da Previdência Social? Pois é, muitos golpes ainda estão ocorrendo por aí, até um alerta para o nosso telespectador. Exatamente. Então, o que o governo federal fez? Então, nós vamos dar duas opções. Primeiro, a análise documental e, com isso, os peritos e os servidores do INSS vão receber um bônus, que nem sempre é tão favorável assim, porque o bônus é pela movimentação processual, pelo término do processo. Não se faz ser favorável ou contrário à solicitação de afastamento por auxílio-doença, né, pelo segurado. Doutora, e qual que é o tempo máximo de afastamento que será possível através dessa modalidade de perícia? Será possível, Fábio, um afastamento de até 180 dias, ou seja, 6 meses. Então, essa é uma novidade dessa portaria, porque nós tínhamos nas outras vezes 30 dias, 60 dias, até 90 dias. E agora esse prazo foi estendido para 180 dias. Doutora, e o INSS está preparado para realizar essa análise de documentos virtualmente ou não? Isso pode demorar? Olha, muito interessante essa sua pergunta, Fábio. Nós somos falhos? Todos nós somos, né? Não tem como ser perfeito. Não tem, o pessoal que está em casa também. O sistema, quem que cria o sistema? É um humano, né? Então ele pode conter falhas e erros ali, né? Inclusive porque a gente estava conversando aqui justamente sobre essa questão de você atualizar, você tem que fazer a manutenção, você tem que mudar se for necessário. Então o sistema, ele não está completo, ele entra no ar, mas vai fazendo as alterações conforme for necessário. Eu acredito que o governo federal esteja cuidando, esteja com um suporte técnico para justamente fazer com que essa recepção desses documentos na plataforma AtestMed e a distribuição dessa documentação seja mais célere possível. Ô, doutora Marcela, agora, e o prazo para analisar esse documento? O INSS tem um prazo para isso ou não? Como que fica? A portaria não fala sobre prazo para análise. Então pode demorar? Essa é uma questão muito séria, porque o trabalhador, eu falei sobre gente que trabalha de carteira assinada, né? Olha só, ele vai ficar nesse limbo
previdenciário, por quê? Ele não tem o resultado da perícia, às vezes o afastamento dele é por 60 dias, imagina, dele 60 dias que ele deu entrada, não tem uma resposta ainda. Essa é uma falha dessa portaria. Então, tem que ficar muito atento, porque o segurado, se passou aquele tempo do afastamento, ele tem que voltar para a empresa, porque ele tem que avisar para a empresa. E como é que ele vai fazer, sendo que ele não realizou a perícia ainda? Então, essa é uma situação muito delicada. Doutora, agora no caso de quem está nos acompanhando, subiu esses documentos lá na plataforma e teve o benefício negado, o que ele precisa fazer? A primeira coisa, Fábio, como eu falo sempre, né? Procura um advogado especialista em direito previdenciário, porque nós temos ferramentas para lidar melhor com o sistema. Por exemplo, se uma pessoa ficar 180 dias aguardando a análise do seu documento, isso pode acontecer, o sistema é falho, mas nós falamos de 6 meses, mas e se passa 30 dias, 60 dias, uma pessoa sem resposta? E o que é pior, Fábio, o pessoal que tem em casa, sem renda. Então, nós, advogados, temos ferramentas para fazer com que o INSS analise de forma mais célere essa documentação.